Pessoal, eu preciso falar com você um tema muito importante e que você precisa saber: como estudar para o concurso do Ministério Público do Estado do Pará. Eu me preocupava muito aqui no Método Curso Online a produzir materiais, PDF, videoaulas, e enfim, uma série de conteúdo, matéria, só que eu percebi que muita gente não sabe estudar. Muita gente não sabe estudar para esse concurso do Ministério Público. Tem muita gente estudando errado. Então, no meu processo de coach, mentoring que eu estou realizando aqui no Método Curso Online, nos diversos atendimentos que eu já fiz aqui, presencial, personalizado, eu notei que verdadeiras aberrações para este concurso, para o cargo de auxiliar de administração, concurso do Ministério Público do Estado do Pará, que está prestes a sair o edital, possivelmente a prova vai ser ali para novembro. Há aberrações, pessoal. Tem gente que está estudando 10 horas de uma forma totalmente desorganizada, sem planejamento, sem fazer revisão, sem fazer exercício, sem resolver questões. Então, a pergunta que não quer calar: como é que você deve estudar para este concurso do Ministério Público? Como é, Hugo, que eu devo estudar? Isso é a chave da sua aprovação. Curso presencial aprova, professor? Curso online apenas aprova? Qual é a melhor ferramenta para estudar para esse concurso? Então eu quero te dar essas dicas essenciais, fundamentais para você conseguir sua aprovação. Primeiro ponto: você está fazendo um concurso para auxiliar de administração, concurso de nível médio. Não é concurso de nível superior. Isso aqui é um erro muito grande, muito grave, quem já é da área de direito. Quem é bacharel em direito, está estudando direito, quer fazer um estudo aprofundado, quer ler livros doutrinários, quer ficar assistindo videoaulas. Tem gente que, por exemplo, faz o curso do Renato Saraiva, um excelente curso, e quer estudar para esse concurso assistindo videoaula do Renato Saraiva. Não vai passar. Não vai passar. Por quê, pessoal? Olha aqui onde reside o nível de dificuldade desse concurso. É um concurso básico. É um concurso simples. Se você pegar a última prova de 2012, você vai perceber que as perguntas são frases e as respostas são monossilábicas. Monossilábicas, direto. Por isso que o concurso se torna difícil. Porque se você errar uma questão, você está fora. Você não pode se dar o direito de errar uma questão para este cargo. Não pode, porque se torna muito concorrido. Porque o nível de profundidade desse concurso não é alto. O teu examinador, ele não vai cobrar questões complexas. O teu examinador não vai dificultar na hora da prova. Não vai. É direto ao ponto. E eu arrisco a dizer que 100% das matérias de direito, 100%, o teu examinador, ele vai cobrar a letra da lei. Ele vai cobrar a letra da lei. O máximo que ele vai fazer, o teu examinador, é, por exemplo, trocar os objetivos pelos fundamentos da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º ao artigo 4º. O que ele faz é só trocar. Ele pega os bens da União e ele vai trocar com algum artigo que envolva municípios, Estado, Distrito Federal. Por isso que você tem que estar atento, por isso que você tem que saber estudar. Poxa, Hugo, beleza. Então, qual é a melhor forma de estudo para este concurso? Pessoal, quem está começando do zero, precisa ter uma base, precisa ter aquele ponto de partida. Porque quem está começando do zero, por exemplo, a pessoa é da área de educação física ou a pessoa é da área de enfermagem e quer estudar para este concurso e ter chance de competir e passar. O que ela tem que fazer? Eu sugiro o seguinte: primeiro ponto, você tem que ser protagonista do seu estudo. Você tem que ter um estudo ativo e não um estudo passivo. O que é um estudo passivo? Você assistir apenas videoaula. A pessoa fica só assistindo videoaula, não tem aquela capacidade de fazer um treinamento, de fazer o seu material. Você precisa fazer o seu material. Ah, Hugo, fazer o seu material é fazer um fichamento, um resumo, um organograma, um mapa mental, um fluxograma? Sim, é isso. Você escolhe a melhor técnica. Poxa, Hugo, eu gosto muito de fazer um fichamento. Então faça um fichamento. Não vai copiar tudo aquilo que o professor está falando ou não vai copiar tudo aquilo que está na letra da lei. Mas eu penso que videoaula não aprova. Videoaula não aprova. Ela sozinha ela é um ponto de partida. Para que serve a videoaula? Olha, sabe para que serve a videoaula?
Você que está começando do zero, por exemplo, você não tem noção de absolutamente nada dos direitos e garantias fundamentais. Você nunca ouviu falar no artigo 5º da Constituição. Então você precisa de uma aula para te dar uma base, para te explicar de forma genérica, para te ter ali, por exemplo, um professor que te explica ali em 20, 30 minutos para que serve o artigo 5º da Constituição. O que são os direitos e garantias fundamentais? O que são os direitos fundamentais e o que são as garantias fundamentais? Tá ok? E aí, a partir do momento que você assiste esse vídeo, você vai fazer a leitura da Constituição. Feito a leitura da Constituição, essa informação ela vai se perder. Existe uma curva do esquecimento. Isso aqui, os cientistas, os pensadores, os principais coaches, quem fala de concurso, quem pensa em concurso, sabe que existe essa curva do esquecimento. Então você precisa revisar. Qual é o material que você tem em mãos para fazer a revisão? Você vai fazer a sua revisão pelo material que você está produzindo ou você vai fazer revisão por exercício? Você está começando do zero. Poxa, Hugo, estou começando do zero. Qual é o meu ritmo de estudo? Como é que eu estudo? Eu estudo assim? Segundo, eu vou estudar Lei Orgânica do Ministério Público, Redação e Direito Civil. Terça, eu estudo Direito Constitucional, Noções de Informática e Português. Quarta, é assim que eu devo estudar? Não, pessoal, isso não é a melhor forma. Porque se você faltar o dia que você se predispôs a estudar aquela matéria, você vai estudar só na outra semana. E se na outra semana você tiver um compromisso, você vai estudar só... E aí você vai perdendo o contato com aquela disciplina. Por isso, pessoal, que a melhor forma de você estudar para este concurso do Ministério Público, repito, que exige apenas noções das principais matérias, é por ciclos de estudos. Ciclos de estudo. Você tem que montar o seu ciclo de estudo. Então, em linhas gerais, você tem definir a sua rotina diária, quantas horas diárias você tem para estudar. A partir da definição das suas horas diárias, você tem que montar os seus ciclos de estudo. Antes de montar, você tem que pegar quais as matérias você tem mais contato, você tem mais facilidade para estudar, para aprender, e quais matérias você tem menos contato e menos facilidade para aprender. Aquelas matérias que você não gosta, aquelas matérias que você tem mais dificuldade de aprender, você vai dedicar um tempo maior para elas. E eu sugiro que você não dedique mais do que 1 hora, porque senão o estudo não fica produtivo. Tá ok? Se você tem um bom contato com aquela matéria, por exemplo, tem muita gente que eu estou orientando aqui que já fez a prova da OAB, já conhece os principais assuntos. E aí, esta pessoa, quando ela for estudar, por exemplo, uma matéria que ela tem afinidade, direito constitucional, direito civil, que já viu, direito administrativo, o que ela vai fazer? Essas matérias que ela já sabe o que tem ali dentro da Constituição, ela estuda só por exercício, não pega material para te ler, não pega videoaula para te assistir, que tu vai perder tempo, tu não vai conseguir passar fazendo assim. Você tem que exercitar, fazer exercícios, é a melhor forma de você aprender o assunto, tá ok? Então, quem está começando do zero, o caminho é assim que eu penso. Videoaula, tá ok? Depois da videoaula, e essa videoaula, ela não pode ser uma videoaula longa. Para mim, ela tem que ser tópicos, um professor que venha e explique os artigos rapidamente, de uma forma clara, objetiva, para que você entenda. E eu penso que essa explicação tem que ser o mais genérico possível para forçar que você tenha um estudo proativo, que você vá lá na Constituição e faça a leitura e entenda. Você utilize os seus marca-textos. Falar em marca-texto, você sabia que existe uma técnica para você utilizar o marca-texto? Não é você sair marcando tudo, até mesmo porque quem grifa tudo não marca nada, tá ok? Você não sabe o que é importante, que você tem que revisar ali próximo da prova. Então existe uma técnica para você marcar a lei. Existe uma técnica para você estudar a legislação. Então, existem várias técnicas. Hoje, pessoal, com o mercado online, com todos esses recursos que existem online disponíveis, não é assim você sentar e só estudar. Você tem que ter estratégia, planejamento. Se você não tiver uma estratégia, um planejamento, você vai estudar errado. Não precisa você estudar muito. Não precisa você estudar 10, 15 horas, 12 horas. Até mesmo porque, para você ter um nível de estudo de 10, 12 horas, você tem que estar muito bem com relação aos seus hábitos de estudo. Consistência de hábito, arquitetura do inevitável, que você
fique ali realmente estudando, que você não desfoque. Tem muita gente nas minhas orientações, pessoal, que diz que está estudando 10 horas, mas não está focado. Por isso que eu indico a técnica Pomodoro, que eu explico também nos meus personalizados, tanto coach quanto mentoring. Então tudo isso é importante que você tenha conhecimento, porque passar no concurso do Ministério Público não é difícil. É difícil que a concorrência, a prova não é difícil. E para mim, o que vai decidir esse concurso? O que vai decidir esse concurso é a redação. Lembrando só aqui, gente, que tem português 10 questões, noções de informática 5 questões. Português, para mim, é estudar as matérias, a parte gramatical, as mais básicas. As últimas provas, tanto de 2012 e 2004, cobrou mais interpretação de texto, e a parte de gramática foi regência, concordância verbal nominal, vírgula e crase. O resto, muita interpretação de texto. E texto simples, direto, tranquilo. Tranquilinho de fazer muito exercício, treinar português assim, até porque a gente estudou a vida toda. Não é subestimar português, mas começar fazendo exercício para a gente dar uma otimizada. Noções de informática, 5 questões. Como é que eu estudaria? Se você tem uma noção, se você opera um notebook, se você já opera as ferramentas principais, tem um pouco de conhecimento, vai estudando só fazendo exercício e executando no teu computador. É muito melhor, você tem muito mais produtividade. RJU, Regime Jurídico Único, Lei 5.810/94, 8 questões que vai cair. Leitura da lei, gente. Leitura da lei. Faz a leitura da lei e faz exercício. Vez por outra, quando você tiver dúvida, você monta um organograma, um fluxograma, vai lá no videoaula, faz o caminho inverso. Vai na videoaula quando você tiver dúvida. Poxa, Hugo, eu não sei a diferença entre cargo, função gratificada e cargo comissionado, eu me atrapalho. Aí sim, bateu a dúvida, fez uma questão, teve uma dúvida, você vai para a lei. Você vai para um vídeo para que lhe explique. E te digo mais, tem muita coisa no YouTube gratuito, muita coisa boa no YouTube que é gratuito. Por isso, pessoal, que hoje a parte mais importante é você se planejar. Você ter o hábito e a rotina para aquele estudo que você vai executar. Se você não tiver a disciplina, se você não tiver a organização e o planejamento, não adianta. Você vai estudar de forma completamente errada. Lei Orgânica do Ministério Público, mesmo estilo, leitura da legislação, exercício, você volta se tiver uma dúvida, fazendo muito mapa mental. Como é que faz um mapa mental? Como é que faz um fluxograma? Quando é que eu tenho que fazer, por exemplo, um fluxograma, um organograma? Tudo isso é muito importante que você tenha conhecimento e compreensão, porque essas técnicas, mapas mentais, o professor Odilon, ele explica a cereja do bolo, o coringa. O que vai otimizar o teu estudo são os mapas mentais. Como é que eu faço esses mapas mentais? Isso também é muito importante porque fica muito fácil você resumir, você fazer uma revisão. Então, se você tem um bom mapa mental, e o mapa mental é o sumo da tua produtividade. O teu estudo está proativo, você está lendo o teu material que você está estudando, lendo, ou assistindo mesmo uma videoaula e sintetizando em mapas neurais. Tem um centro aqui, você vai ramificando. Então, por exemplo, aqui na lei, eu tenho, por exemplo, a Lei 5.810, o RJU, ele está resumido praticamente em 3 cartolinas que eu montei. Então, 250 artigos em 3 cartolinas. Então, pessoal, você tem que ter estratégia de estudo, você tem que ter planejamento de estudo, como eu venho falando aqui. Noções de direito constitucional, leitura da Constituição apenas. E se você já tem o conhecimento, vai direto para os exercícios. Noções de administração pública, um bom PDF, até porque é um conteúdo gostoso de estudar. Você vai estudar o que é ética, noções de arquivo, como é que você arquiva, como é que você classifica. Então, um bom PDF resolve. Noções de administração pública, como eu falei agora, noções de direito administrativo. Como o direito administrativo não está na lei, não tem um código administrativo, eu acho interessante que você estude por um PDF que lhe explique, que lhe traga ali conceitos para você ir avançando, aliado com muito exercício. Noções de direito civil, leitura do Código Civil. Leitura do Código Civil com exercício. Lembrando, pessoal, hoje, dia 31 de julho de 2018, data que eu estou fazendo esse vídeo, possivelmente pode ser a Setup, a empresa que vai realizar e executar esse concurso. Então você começa a treinar as questões dessa banca. Você tem que treinar, você tem que exercitar. Outra coisa que eu acho fundamental, termômetro do conhecimento.
o termômetro do teu conhecimento para saber se o teu estudo está correto ou não, qual é? É fazer simulados. Você fazer simulados. Então, se você resolver simulados, você sabe onde é que você está mais fraco, você sabe onde tem que melhorar, você sabe onde tem que avançar, e assim você vai trabalhando o seu estudo, você vai avançando, você vai cada vez mais chegando perto da sua aprovação. E mais, você simulando, você sabe qual é o tempo efetivo que você tem para resolver as questões objetivas e para resolver as questões discursivas, tá ok? Redação, como é que você faz? Treinamento, você não pode ir para uma sala de aula para aprender a forma, para que um professor lhe explique para você o que é narração, o que é dissertação. Isso é importante, mas você pode rapidamente, treinando, saber fazer essa diferença desses textos. Você precisa de alguém que corrija o seu texto, você precisa de alguém que olhe o seu texto, que atribua uma nota, que verifique se o seu texto é objetivo, se o seu texto é claro, e assim você vai avançando. Então, pessoal, essas são as dicas principais que eu tenho para dar para você. Se você quiser, se você tiver interesse em acessar um planejamento, tudo isso que eu explico, eu tenho um planejamento, um e-book de 78 laudas, você pode clicar abaixo e acessá-lo, tá ok? E aí eu explico lá minuciosamente como é que você faz todos esses passos, tá ok? Isso é muito importante. Se você não se planejar, é muito difícil mesmo você entrar para competir com quem tá estudando de forma planejada, tá ok? Um grande abraço, pessoal, eu quero ser o seu colega de trabalho em 2019, se Deus quiser, nós vamos ser colegas de trabalho. Eu passei em 2004 para auxiliar de administração, concurso do Ministério Público, e em 2012 eu repeti a dose e passei para analista jurídico. Eu consegui, tive inúmeras dificuldades, pensava que eu nunca ia conseguir, que concurso era uma coisa inatingível. Então eu consegui, você pode conseguir, e qualquer pessoa que se dedique pode conseguir também. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!